E sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula aqui na Hora do Aplicador. Se liga que hoje nós vamos falar sobre remoção de envelopamento automotivo. Galera, para você que nunca fez isso, se liga aqui ó, como é fácil quando você escolhe o material certo. Se você fizer a escolha certa, possivelmente a remoção do envelopamento vai ser assim, ó, facinho. Eu sou Diomedes de Souza e desde 2008 eu ajudo a conquistar a sua liberdade com mais dinheiro. Se liga que esse tipo de trabalho aqui faz sim parte do trabalho de um aplicador de adesivos, que é a parte da remoção. Mas nem todos sabem escolher o material, ofertar um bom material aí para o cliente, que lá no final vai fazer toda a diferença, que vai sair facinho como esse daqui está saindo. Para você que ainda não é da área e está aí pensando em vir para essa área, galera, a gente está precisando muito de aplicadores aí pelo Brasil. Tem muita vaga de emprego, ou para você que quer trabalhar aí de freelance também é uma tremenda oportunidade. Então, corre que a hora é essa. Vários dos meus alunos já estão optando aí por só oferecer produtos de real qualidade, que possam oferecer para o cliente lá no final, quando ele for fazer uma remoção, uma segurança. Esses tipos de produtos também, eles têm uma tecnologia muito alta, isso facilita muito, tanto na aplicação, acabamento e principalmente, galera, nessa hora aqui, ó, na remoção. Então, galera, esse material aqui é um Tech Wrap. Quem vende ele aqui no Brasil é a Seed Sign. Esse produto aqui foi aplicado há mais ou menos aí um ano e agora o cliente quer trocar de cor. O veículo, como vocês podem ver, era preto, né? Boa parte já foi removido, o lado de lá já foi removido, o teto, e agora a gente vai fazer a remoção desse lado. Esse produto está aplicado há mais ou menos um ano, né? Rodando, ficando bastante no sol aí, e ele tá muito fácil, a remoção não tá ficando praticamente nada de resíduo. Ó, se liga aí, ó. Quando a gente for fazer remoção, é legal a gente utilizar um soprador térmico, né? Principalmente se a gente tiver alguma suspeita sobre a tinta do veículo, suspeitas que foram repintados, esse tipo de situação. Então, o que eu vou indicar para vocês aqui, ó? Vamos usar um soprador térmico, né? Deixa eu desembolar um pouco aqui o fio dele. E aqui, ó, eu já comecei algumas peças para facilitar e para o vídeo não ficar tão longo. Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, dar uma esquentada, principalmente hoje que a gente está num dia mais frio. Então, dou aquela esquentada e venho aqui puxando o material. Quando eu estiver abrindo aqui o material, é interessante que eu não aponte o soprador para a parte que está aberta, porque senão ele só vai esticar e não vai remover. Eu preciso aquecer a peça aqui, ó. Cuida para não aquecer demais também. E daí eu venho removendo. Ó, vou apontando para lá. Eu não fico apontando para cá. Eu não aponto para o lado da onde está aberto, eu aponto para o outro lado. E venho aqui fazendo essa remoção. Depois, quando eu for reaplicar essa peça aqui, galera, isso daqui é um pisca que tem aqui no para-choque. Eu vou remover ele, eu vou tirar essa peça para daí fazer essa aplicação. Ó, que eu falei sobre tinta. Aqui saiu um pouquinho da tinta aqui, um pouquinho do... É tinta mesmo, não Isso é é, nem só o é verniz. retoque? Possivelmente algum retoque. Beleza, vamos seguir o baile. Eu não posso aquecer a peça Ó. toda e daí ir puxando, aquecer primeiro, depois ir puxando? É porque daí ele vai esfriar, né? Ele esfria rápido. Então, o que eu prefiro? Aqueço aqui
uma parte e daí venho puxando o material. Ó, por que que eu não tô puxando daqui pra lá? Porque aqui, ó, começou a sair um pouquinho de tinta também. Então vou puxar de lá pra cá. Vou fazer isso daqui, ó. Puxo contrário da onde a tinta estava saindo. E daí, tipo, ele já não sai mais tinta naquele ponto, né? Ó, mas tá vendo aqui, ó? É algum retoque, eu acho. Desplacou. Desplacou. Não foi muito, foi aqui, uns detalhezinhos. Quando faz esses relevos aqui, depois quando a gente vai fazer o envelopamento novamente, se eu não dar uma lixadinha aqui, não desbastar, vai ficar aparente aqui. Fica marcado. Ele fica marcado, exatamente. Então o que eu vou fazer agora? Como eu vi que tá saindo mais aqui em cima, eu vou tirar mais de baixo para cima. Então eu vou vir aqui, vou esquentando aqui, ó, e vou removendo. Ó, saiu bastante, ó, tá vendo? Então, já que eu tava tirando de baixo para cima, saiu. Aí eu começo a vir de cima para baixo nesse pedaço aqui, para evitar, Provavelmente, para evitar que saia provavelmente, tanto, hã? para evitar que saia mais, né? Provavelmente é um para-choque com repintura, porque tá saindo vários pontos. Provavelmente. Mas sabe que a tinta em peças plásticas, ela é mais sensível mesmo. Ela já não tem tanta aderência quanto numa peça de metal. Então pode ser, às vezes nem é repintura, só acaba ó, a aderência do material aqui, do adesivo, Acaba puxando a acaba tinta. puxando a tinta. Então, às vezes nem é repintura. E esse material ele é bem forte, né? Na hora de você É, puxar, tem que fazer uma certa força. sim. Ó, aqui a tinta. Percebeu que eu tava tirando daqui pra lá, começou a sair a tinta. Aí que eu fiz? Tirei de lá pra cá. Inverti. Pra Aham. que saia menos tinta, né? Não é que não vai sair. Provavelmente vai sair mais lugares aqui. Quando acontece isso, pode ser também que, se foi repintura, não foi aguardado o tempo de cura, né, Pode da ser, pintura, né? pode ser. E você sabe qual que é o tempo de cura? 15 dias? Então, tem gente que fala que tem tintas aí no mercado que, tipo, 5 dias dá pra aplicar. Eu peço de 15 a 30, um mínimo, assim, né? O ideal é pelo menos Que é 30. uma margem de É segurança, uma né? margem de segurança, exatamente. É, a não ser que o chapeador, né, me dê muita garantia, né? Mas aí, às vezes, a garantia sou eu, né? Daí. Eu vou esquentar bem aqui, eu vou deixar bem mole para ver se ele passa a sair menos tinta. Ó, saindo vários pontos. Tem que avisar o cliente, falar para ele, olha, tá saindo em alguns pontos, não Eu há acho que muito o quando que fazer. pega um serviço de envelopamento, sempre perguntar, né, se tem algum ponto com repintura. Sim, E se tiver, avisar o cliente que pode acontecer de desplacar a tinta, já deixar ele ciente, porque se
Mesmo eventualmente, com a margem de segurança do período de cura da tinta sim. desplacar, o cliente está ciente de que É, tinha esse risco, né? e o risco, né, apesar de que provavelmente alguns vão discordar aí do que eu vou falar agora, mas o risco existe até para carro novo, sabe? Às vezes você pega um carro novo e ele tem repintura já, né? Por mais que é zero na concessionária, ele pode sim ter alguma repintura. Então isso é Acontecer alguma avaria durante o transporte, alguma coisa assim, aí eles ex- dão aquele tapa para isso, corrigir, exatamente. porque eles não vão perder, né, o carro. Hã? Eles não vão perder, né? A Ah, concessionária não, não vai né? perder aquele carro por causa de um detalhe. É, ó, tá vendo que aqui, ó, onde é lata, fica bem mais tranquilo a remoção, ó. Ó, tá vendo? Nada, nadinha de cola, ó. Eu vou deixar as peças Você, que eu vou é, tirando do para-choque, eu vou deixar ali pra depois mostrar pro cliente, né? você podia mostrar removendo sem soprador. Sem soprador? É, Ó. para a gente ver a diferença. Uhum. É, ele vai ficar mais duro, né? A remoção. Mas será que fica mais cola daí? Sim. Não, sim. Se for o caso do vinil estar deixando cola, o soprador ajuda a deixar menos cola, né? Mas o soprador ajuda principalmente quando ele está ressecado. Sabe quando você puxa os pedaços e vai quebrando assim? Então, o Sim. soprador ajuda bastante em relação a isso. E evita de quebrar, né, É, o adesivo quando ele estava. e também em relação à tinta, né? O soprador, ele ajuda para que dê menos pressão na tinta. Então, isso ajuda bastante. É, Eu, eu prefiro não remover sem soprador. é mais fácil, né, com o É, soprador. E, em dias mais frios também, o vinil ele fica mais ressecado, né? bem mais, bem E mais. aí, tipo, a Principalmente mais chance ao de. sul, né? Ao sul do Brasil aqui, às vezes a gente tem temperaturas bem baixas e faz todo sentido. O que eu gosto de fazer é fazer remoção em duas pessoas. Um vai esquentando e o outro vai removendo. Aqui tá bom. Ele tá lá atrás. Será que ele tirou a farol? Aham. Vou tirar o para-choque, tem que tirar o farol. É, tá bem por baixo, né? É, tá bom. Essas partes que vira aqui, galera. Então a gente tira, remove uma face e daí essas partes que viram aqui, ó, eu vou remover elas separadas. Nesse caso aqui, eu abri o capô para ter acesso a esse pedaço. Só que em situações como esse daqui, ó, quando foi aplicado esse veículo, foi removido aqui o para-choque. Então o acabamento dessa peça foi lá para baixo. Então eu não tenho acesso aqui. O que que eu preciso fazer? Desmontar novamente a peça para fazer a remoção aí, tirar todos os pedaços, não ficar nenhum pedacinho. A gente percebe que muitas vezes quando o pessoal vai remover, acaba não tirando as peças, não desmontando, e daí fica cheio desses pedacinhos aqui, sabe? Então, o que eu recomendo
é que se você for fazer remoção, que você desmonte todas as peças que foram desmontadas para fazer a aplicação. E também é uma questão a se observar quando você for pegar o serviço só de remoção. Porque se o vinil foi aplicado com as peças, por exemplo, tirado o para-choque para aplicar, na hora que você for remover, você vai precisar tirar o para-choque. E Isso. você vai ter que considerar isso no teu orçamento de remoção. Exatamente. Só em relação ao orçamento de remoção, nesse nível de material aqui, quando sou eu que aplico quando eu faço o envelopamento, eu não cobro essa remoção. Então isso já está incluso caso o cliente venha remover lá na frente. Então, sei lá, por algum motivo ele quer remover o envelopamento. Se for esse tipo de material, esse nível de material que não deixa resíduo, eu não cobro a remoção. A remoção eu incluo lá na hora da aplicação já. Mas por exemplo, às vezes o cliente te procura só para fazer a remoção. Sim, Sei lá, eu fiz o envelopamento em outro lugar e agora eu só quero remover e como é deixar o caso sem. desse. Ah, não, esse não vai ficar sem. Tá. Eu entendi o que você quer falar agora. Por exemplo, é só o serviço de remoção. Não vai fazer o envelopamento e remover depois. Tipo, ele Aham. já está envelopado, ele só quer remover. Sim. Daí tem que fazer um orçamento bem feito, né? Pra não tomar prejuízo. Às vezes as pessoas falam assim, mas para remover, você está cobrando mais do que para aplicar? Sim, porque para remover dá mais trabalho do que para aplicar. E o que muitos aplicadores não se dão conta é que vende o tempo, né? Claro que está atrelado a um serviço de aplicação ou remoção, mas a gente está vendendo tempo. Se eu levo mais tempo para fazer determinado trabalho, eu preciso cobrar mais. Eu não posso cobrar, aliás, posso, né? Mas não vai ser legal para mim cobrar menos de um negócio que me dá mais trabalho. Então, sim, às vezes a remoção é mais cara do que a aplicação. Então aqui, ó, vocês viram que tinha uma peça em cima aqui, que era um friso, né? Ele era encaixado, daí quando eu puxei aqui, ele veio junto. Agora, como eu vou refazer essa aplicação, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso tirar a dupla face que fica nessas pecinhas aqui, ó. Retiro toda ela e troco. Coloco dupla face nova aqui para daí pôr no lugar ali novamente. É legal identificar essas peças também, né? Tipo, principal. Aqui, ó, são três diferentes, né? Mas o que é importante identificar? Lado do motorista, lado do carona. Se eu não identificar, depois eu fico meio perdido, acabo não sabendo Vai qual ter que peça é procurar quem. onde vai encaixar. E daí pode acontecer também de você colar um lado no outro lado. Então isso pode ser bem ruim. Aqui a gente até tem um ângulo que favorece a identificação, mas não são todos que têm esse ângulo. Tem uns que são retos, daí só por Deus. Então aqui, deixa eu achar um canto para. Quando eu for remover, galera, o que eu faço? Aqui eu já comecei, aqui eu já tinha começado, lá também. Mas quando eu pego uma peça como a porta aqui, ó, e eu não comecei ainda, eu começo a procurar pontos que já estejam levemente soltos. Geralmente é nos cantos que eu vou encontrar. Ó, aqui, ó, eu encontrei aqui. Esse ponto aqui é o que já tá meio que querendo soltar. Então, como eu tenho um lado vindo e daí baixando aqui, ó, eu gosto de abrir um pouquinho mais aqui. Por mais que dê mais trabalho aqui, o soprador também ajuda. Então, vou abrir um pouco para mim fazer essa primeira puxada. E se eu não tiver um cantinho soltando, eu posso usar alguma coisa para ajudar a puxar? Uma espátula. Eu não aconselho usar o estilete, porque às vezes com o estilete a gente acaba arranhando a pintura, tirando um pedacinho ali.
Aqui, ó. Vou dar uma esquentada e começo a soltar. Eu não fico soltando toda a aba aqui para daí remover. Eu já venho aqui, ó. Já começo a remover aqui. Esse barulho que deu, esses estalos que deu aqui no vinil, a hora que eu tô removendo, significa que ele tá muito frio. Então eu preciso de um pouco Ele mais de pode calor. estourar. E ele pode estar dando mais pressão. Pode não, ele está dando mais pressão sobre a tinta. Então, ó, esse barulho aqui. Então vem aqui, ó, tá vendo? A parte que tá quente já fica mais fácil. Quando tem esse tipo de friso, eu já venho puxando aqui, ó, e ele vem soltando também. Vou tirando aqui essa parte de baixo e vou de baixo para cima fazendo essa remoção. Esse tipo de friso aqui, galera, a gente tem que tomar cuidado. Acho que hoje é bem difícil ter, mas é possível que tenha algum metal, tenha algum grampinho aqui. Nesse daqui ele tem os grampos. Aqui, ó, já foi retirado, dá para ver os buracos. Então, por isso que eu prefiro tirar o todo. Deixa eu fechar a porta. Eu fiz ao contrário. Você tirou de cima para Quando baixo? eu removi o outro lado, Não tem problema. eu tirei de cima para baixo até o friso. Daí eu tirei de baixo para cima até o friso, cortei o material excedente e daí puxei o friso. Não, ele vai sair. Mas é que tava duro para puxar, eu fiquei com medo de quebrar Aham. o friso. É. É que esse tipo de coisa a gente vai ganhando experiência, né? No primeiro, dificilmente você vai saber. Tá me tirando, né? Primeiro. No Não. primeiro. Ah, mas é o primeiro desse veículo que você remove. Ah, desse sim. Eu nem conhecia essa marca. Mas sabe que cada marca tem um modelo diferente. Tem uns que é só dupla face aqui. A maioria só dupla face. É, porque quando ele tem esses encaixezinhos, precisa botar dupla face? Ele não fixa só com Com os os grampinhos? grampinhos? Alguns sim, alguns não. Nesse caso aqui, Ele não tem a travinha ele do grampo. não tá travando bem. Então por isso que foi colocada essa dupla face já. Ó, Ops! isso daqui quer dizer que eu coloquei muito calor e força, né? Mas geralmente é muito calor. Outra coisa que pode acontecer aqui, ó, vocês vão ver, é quando, por exemplo, ficou várias bolhas. Aí o cara veio lá e furou todas as bolhas. Na hora da remoção, ele fica tudo rachadinho, assim, fica tudo quebrando, porque já Não. tem Que um aí ele início. abre, né, o furo. Ah, se acontecer isso quando você tá removendo, tudo bem. O problema é se acontece isso quando você tá aplicando. Aí não é legal. Aí você perdeu a peça. Ó, ele já sai, ó. Ai, meu Deus, que medo do negócio estourar. Esse daqui é meio emborrachado, o, o friso. Tá bem tranquilo. Aqui é melhor se a dupla face ficar lá, né? Quando a gente vai tirar, não de cima do vinil assim, quando vai tirar a primeira vez do carro, é melhor que a dupla face fique aqui. Mas nesse caso, é melhor que a dupla face fique lá, porque isso dali é lixo, né? Vai fora. Uhum. Aqui depois eu vou ter que tirar tudo, ó. Aqui onde ficou e tal. E pode usar um estilete para Pode, só que tem remover. que ir com cuidado. Porque esse daqui é plástico, né? E essa dupla face que tem aí é aquela É comunzinha, uma bananinha, transparente, né? né? É.
Mas se for aquela espuma, dá mais trabalho, né? Para remover, sim. É. Só que ela é mais indicada para esse tipo de situação. Aquela de espuma? É. Aqui acontece muitas vezes do pessoal usar a mesma dupla face que é utilizada, por exemplo, para ACM. É outra dupla face, galera, não é a mesma. Então, dupla face é igual vinil. Tem vários tipos, várias indicações, várias finalidades. Então, não necessariamente uma dá para tudo, né? Geralmente não. Aí o pessoal fala muitas vezes: "Ah, mas era 3M". Beleza, mas qual que é o modelo da fita da 3M? Porque a 3M ela tem uma linha só de fita dupla face, assim como a Oracal, né? A Oracal não, a Orafol, né? Que é a marca mãe. A Orafol, ela tem uma linha que chama-se Oratape, que é justamente a linha de fitas. E aí cada uma é para uma Uma finalidade finalidade. específica. Isso. Essa maçaneta aqui, ela foi desmontada, né, para fazer o envelopamento. E agora eu vou ter que desmontar novamente para tirar os detalhezinhos que ficar por baixo ali e para refazer também, né? Para mim é padrão desmontar maçanetas. Eu vejo o pessoal fazendo muitas vezes com a maçaneta no lugar, tal. A não ser que não tiver jeito, assim, sei lá, um carro blindado num nível que não dá para desmontar ou é muito complexo a desmontagem, ou o cliente não quer que desmonte por uma questão de garantia e tal. Se não for nesses casos, eu opto sempre por desmontar. E esse caso aqui em específico, esse carro, a gente tem que desmontar o forro de porta para daí desmontar a maçaneta. Ele desmonta de dentro para fora. Não é dos mais difíceis isso daqui. Sabe uma coisa que os aplicadores não levam em consideração é justamente o desgaste do soprador. Que a gente tem um desgaste muito alto do soprador, porque ele fica muito tempo ligado quando a gente está fazendo remoção. Então, isso é interessante a gente pensar na depreciação, porque um soprador não vai durar para sempre, né? E quando a gente está fazendo a remoção, a gente usa mais do que quando está fazendo a aplicação. Um pedacinho Aí aqui, a ó, da tinta. tinta. Saiu um pedacinho aqui. Deixa eu ver se saiu aqui ou já tava sem também. Saiu aqui, ó. Saiu até o fundo. Mas por sorte também ele vai ficar atrás do friso. Dá uma lixadinha e já era. Vida que segue.
pecinha aqui, ela não é normal sair tão fácil. Ela tá quebradinha ali, ó. Guardar aqui. E também saiu alguma coisinha. Não sei se é sujeira ou se é, mas eu acho que era tinta também. Dá pra ver aqui? Uhum. Tem que chamar o dono do carro pra mostrar essas coisas pra ele. O bom é que tá ficando zero cola. Isso é muito bom. Quando a gente vai fazer remoção de um lugar que tem um ângulo muito forte, assim como é o caso aqui, uma face, daí a outra face vai lá pra dentro. Se eu só puxar de um lado, às vezes ele começa a rasgar e força bastante aqui desse lado. Então, o que que é o ideal? Eu vir aqui, soltar um lado e depois soltar o outro lado. Então vem aqui, solta essa parte de dentro. Principalmente quando tiver ficando resíduo, pessoal. É legal vocês fazerem assim por face. Geralmente ele fica um pouco menos. Não é que vai resolver tudo, mas às vezes ele fica um pouco menos. A mesma paciência que a gente tem lá na hora da aplicação, se vocês estiverem aqui na hora da remoção, vai ajudar bastante. Que vocês vão trabalhar, vão ser mais eficientes em seus trabalhos, né? Em suas remoções. Ó, agora que eu tirei essa parte que eu abri ele aqui, é mais fácil eu fazer a remoção dessa parte de cima. Então aqui, ó, esquentar bem. E se eu puxo com mais cuidado, a chance de ficar cola na lata é menor também, né? Bem menor. Bem menor. Ó. A hora que faz esse barulho, esses estalos, é a hora de aquecer um pouco mais. Vamos lá. Ó. Quando é um material, por exemplo, o material não é adequado para envelopamento, Aham. mas o meu cliente aplicou e eu preciso remover. Aí começa a ficar cola na lataria. Tem um Aham. jeito certo de puxar para ficar menos cola, né? Tem. Na verdade, é um negócio que é contraintuitivo. Eu consigo mostrar isso daí melhor numa dupla face. Deixa eu pegar um pedaço aqui, só para vocês verem como que funciona. Esses dias eu fui abrir uma dupla face e alguém me mostrou isso daqui. Quando você vai abrir uma dupla face, ao invés de você pegar na ponta, você fizer um corte aqui no meio, fica mais fácil para abrir ela. Ah, sério, eu me matando pra abrir É, a face. eu também me matava pra caralho. Daí, ó. Daí ela não fica levantando, sabe? Aham. Ó, pra Tô vocês tentando entenderem. puxar a ponta da. Isso. Outra coisa que às vezes para remover, a gente abre aqui, ó, e quer puxar pro lado que a gente quer remover. O ideal é puxar o contrário, é fazer isso daqui, ó. Isso daqui acontece lá no adesivo também, no vinil. Dá pra ver bem aí, Cláudio? Uhum. Ó, você puxa para um lado para remover para o outro. Então, isso daqui acontece lá no vinil também. E quando a gente faz essa técnica, no vinil a gente deixa mais ou menos aí 30% menos resíduo no carro, resíduo de cola, e o resíduo que fica, ele tá mais suave, é mais fácil de tirar depois. Então assim, o que eu recomendo, quando você for remover, puxe contrário do que você quer realmente remover. Ao invés de você puxar para o mesmo lado que você quer remover,
puxa ao contrário. Não é mais fácil, o adesivo fica um pouco mais pesado para você remover assim, mas é o jeito mais eficiente de se fazer. Então, lá no final, você ganhou muito tempo porque não ficou resíduo de cola. Ó, aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ali antes eu abri um lado e não abri o outro. Quando eu não faço isso, fica bem mais pesado aqui para remover. Então, eu dou preferência para abrir primeiro uma face. É porque uma face está travando Tá a outra, travando né? a outra, exatamente. Então aqui, ó, vocês estão ouvindo esse som? Significa que o material tá frio. Dependendo do material, ele já vai estourando aqui. Outra coisa, esse barulho quer dizer que eu tô forçando bastante a tinta. Então, às vezes, se tiver o caso de tinta soltando, pode ser que eu tire mais Corre o tinta. risco de soltar, Isso, desplacar a tinta no desplacar a adesivo. tinta. Então, o que é o ideal? Passa um pouquinho de calor, deixa o material mais, mais mole, né, para você remover aqui. Aí, né, nesse caso da remoção, e depois, por exemplo, eu peguei a remoção que outro profissional fez e Aham, vou fazer o envelopamento posterior. sim, Você recomenda chamar o cliente para ver esses sim, detalhezinhos antes de aplicar o material. exatamente. Tem gente que se assusta, né? Ah, tô fazendo aqui a remoção e começa a sair tinta. Aí o cara fica todo assustado ali e tal. Meu, não é responsabilidade nossa se a tinta tá saindo, né? E a gente toma todo cuidado, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente esquenta e tudo mais. Agora, se a tinta sair, não é responsabilidade nossa. Mas a gente tem a responsabilidade de avisar nosso cliente. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer outra coisa. No caso, como aqui, aconteceu. Então vou lá e vou chamar ele e vou falar, olha, aconteceu, né? Tá acontecendo isso, tal. Continuo, paro. Aí fica por conta dele, né? Mas geralmente No caso, não tem muito ponto correr, né? Porque não tem o que começou a fazer. remover, vai fazer o O quê? certo é que é terminar de remover e ver o que tem que fazer de retoque e tal e resolver. Se ele vai querer fazer repintura Se ele vai. antes de Isso. envelopar, Mas ou se só provavelmente ele vai vai querer dar uma querer. lixadinha É, e dar um envelopar. retoque, né? É, Eu recomendo, quando é assim, dar um retoque ao invés de fazer repintura, sabe? aham. Só dar um retoquezinho e boa. Aí depois, quando remover o envelopamento, vê se quer Sim. fazer Exatamente. repintura. Exatamente. E é isso aí, galera. Para você que vai fazer remoção, o que eu te indico sempre, faça um teste, avisa o teu cliente dos possíveis problemas que você pode ter aí, calcula bem para você não tomar prejuízo. Às vezes você pega pensando que vai sair rapidinho ali, você passa 2, 3 dias fazendo remoção, principalmente de resíduo. Outra coisa, invista em material certo que você não vai ter esse problema. Espero que vocês tenham curtido essa aula aqui. Fiquem atentos todas as segundas e quartas-feiras às 6h57 da manhã. A gente tem lives. A segunda-feira é aqui no YouTube, na quarta-feira é lá no Instagram, onde a gente sempre tá com entrevistados, a galera do meio, pessoal que sabe muito e traz muita informação de qualidade aqui para você. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. É isso aí.